Fala rapaziada, beleza? Mais uma aula aqui no nosso curso de Química preparatório para o ensino médio e vestibulares. Eu sou o Matheus, professor aqui no curso e dono do canal. E na aula de hoje a gente vai ver e complementar coisas da primeira aula de desenho de moléculas que foi a aula passada. A aula passada a gente aprendeu como desenhar moléculas, o que a gente tem que levar em consideração, mas a gente desenhou meio de qualquer jeito. Não interessava a direção das ligações, como que elas se organizavam e tudo mais. Mas na aula de hoje a gente vai ver que sim, as coisas são organizadas e são organizadas de acordo com certos parâmetros. E a gente vai ver como que a gente pode entender esses parâmetros e desenhar moléculas da forma certa. Então a gente tem que lembrar que molécula é um termo específico para compostos que estão e apresentam ligações covalentes, compartilhamento de elétrons, ou se você preferir, ligações entre dois metais, dois átomos bastante eletronegativos que vão ter uma tendência muito maior de puxar do que doar elétrons. Então o CO2, essa molécula da esquerda que tem um carbono e dois oxigênios, é uma molécula mesmo porque tem dois metais envolvidos, o carbono e o oxigênio, mas o composto da direita, que é o NaCl, não é uma molécula porque você tem a junção de um ametal, que é o cloro, e um metal, que é o sódio. E para desenhar, saber quantas ligações cada átomo vai fazer e quais os tipos delas, vai ser simples, dupla ou tripla, a gente tem que saber a quantidade de elétrons da última camada. E a gente viu que a gente pode ver isso com a tabela periódica. O carbono, por exemplo, é da família 4A, ou seja, ele vai ter 4 elétrons na última camada. E o oxigênio é da família 6A, isso quer dizer que vai ter 6 elétrons na última camada. A gente também tem a regra do octeto, que não é uma regra, serve só para os átomos menores, no segundo período, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. E para os outros átomos, como fósforo e enxofre, que são maiores, eles podem até chegar em 8, mas podem passar, se for o caso. A gente viu também que hidrogênio estabiliza só com 1, só com mais 1 no caso, ficando com 2 elétrons, porque é o que ele consegue disponibilizar para interagir. E o boro, que tem 3, consegue no máximo pegar mais 3, então o boro estabiliza bem com 6 elétrons, e não com 8. Então a regra do octeto não é lá bem uma regra. E em todo átomo que a gente desenhou, inclusive esse que é o CO2, tem sempre um átomo no meio que está organizando tudo que está em volta. É em volta dele que as ligações vão acontecer. Esse átomo do meio, que está organizando tudo, vamos dizer assim, é o que a gente chama de átomo central. No caso do CO2, depois de desenhar as ligações, a gente vê que é o carbono. O carbono é o átomo central. E uma dica para identificar o átomo central é o átomo que está em menor quantidade. Se ele está em menor quantidade, quer dizer que tudo está se ligando com ele. No caso, o CO2 tem um carbono e 2 oxigênios. Então, o carbono ia acabar sendo de qualquer jeito o nosso átomo central, mesmo se a gente não soubesse desenhar a molécula. E agora a gente vem para um conceito muito importante chamado nuvem eletrônica. Uma nuvem eletrônica é uma região com elétrons. Uma região com elétrons significa basicamente isso daqui. Então, por exemplo, se eu tiver entre dois átomos uma ligação desse tipo, uma ligação simples, eu tenho uma nuvem eletrônica. Isso aqui é uma nuvem eletrônica. Se eu tiver uma ligação com dois pares, a bem dizer, uma ligação dupla, então eu tenho aqui dois pares de elétrons, uma ligação dupla, isso tudo é uma nuvem eletrônica só, tá? É uma região que tem elétrons. Agora, se vai ter 2 elétrons, 4 elétrons, 6 elétrons, outros 500. Nos dois casos, a gente tem só uma região que tem elétrons. Tá bom que nessa daqui a primeira tem só 2 elétrons, enquanto essa aqui vai ter 4. Mas nos dois casos, é só uma região. E se eu tivesse, então, uma ligação tripla, em que eu tivesse 3 pares de elétrons entre os dois, continuaria sendo uma nuvem eletrônica só. Porque é uma região que tem elétron. Tem mais elétron que as outras, lógico, mas ainda assim é só uma região. E se ao invés de ter em volta do X, eu não tivesse nenhum elétron que participa de ligação, eu tivesse pares de elétrons que não estão ligados. Esses dois, por exemplo. Cada parzinho é uma nuvem eletrônica. Então, nesse caso, a gente tem duas nuvens eletrônicas. E agora, para misturar. Se eu tivesse, por exemplo, um X ligado a 3 átomos de Y, sei lá, tudo com ligação simples,
e um parzinho aqui sem ligar com ninguém. Eu teria 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas. Eu teria 4 regiões que têm elétrons. No caso, 3 regiões que estão participando de ligações com átomos de Y e um parzinho, uma nuvem eletrônica que não está participando com ninguém. Então, nuvem eletrônica, região que tem elétrons. Nuvem eletrônica, ou Ne, que é a abreviação, são regiões com elétrons. E por que isso é importante? Por que saber isso vai importar para a aula de hoje? O que importa na hora de desenhar as coisas do jeito certo, e a gente vai ver que as moléculas têm formas específicas, o que importa na hora de desenhar e tirar conclusões sobre a forma das moléculas são as nuvens eletrônicas ao redor do átomo que organiza todo mundo, ao redor do átomo central. Então, se o carbono é o que está recebendo e fazendo ligações com os oxigênios que estão em volta, são as nuvens eletrônicas em volta dele que vão interessar para a gente na hora de desenhar as moléculas do jeito certo. E por que isso acontece? Por que eu não posso simplesmente desenhar tudo de qualquer jeito? A gente tem que lembrar que elétrons se repelem. Carga negativa com carga negativa vai querer se separar. Então as nuvens eletrônicas vão querer se afastar o máximo possível. E a forma da molécula vem justamente disso. Na questão da esquerda, se a gente for desenhar a água, a fórmula da água, a gente teria isso aqui, já de preto, só para poder destacar melhor as nuvens eletrônicas. Então, O teria dois parzinhos isolados, a gente vai desenhar isso aqui daqui a pouco, inclusive. Um parzinho ligando com hidrogênio e outro ligando com hidrogênio. Se a gente fizer isso, esse ângulo aqui, ele fica de 90 graus. Ou seja, esses elétrons, essas nuvens eletrônicas em volta do oxigênio, que é o átomo central, estão muito perto uma da outra. E, já que elétron repele elétron, eles vão querer se separar o máximo possível. E, medindo os ângulos de uma forma geométrica, a gente vai ver, na verdade, que 90 graus não é o máximo de separação. 90 graus está muito perto ainda, dá para separar ainda mais. Quando a gente faz isso, esse ângulo aqui fica de 109,5 graus. Ou seja, a separação desenhando desse jeito aqui é maior do que desenhando desse. De um jeito que essa daqui não é a forma certa. A forma certa, a geometria certa de uma molécula vai levar em conta que, os elétrons vão querer se separar, então eles vão querer se afastar o máximo possível. E 2, as nuvens eletrônicas, as regiões com elétrons que importam, são as regiões em volta do átomo do meio, do átomo central, no caso do oxigênio. A gente vai ver que a gente vai ter vários casos em que os átomos que estão em volta, o hidrogênio não é um desses casos, mas os átomos que estão em volta também vão ter pares de elétrons, nuvens eletrônicas. Mas como eles não são um átomo central, isso não importa pra gente. Tá bom? E a gente vai ver que isso pode acontecer com várias moléculas. Então foi o que eu falei antes. A água, ela tem um átomo no meio que é o oxigênio, duas ligações simples com hidrogênio e dois pares de elétrons que não estão ligando com ninguém. Se a gente botar aqui, ó, então duas nuvens aqui, as ligantes, que estão fazendo ligações com hidrogênio e dois parzinhos que eu vou circular de vermelho que não estão ligando com ninguém. Então deixa eu mostrar isso aqui de um jeito 3D. Então vamos supor que esse átomo do meio, que é o roxo, vai ser o nosso oxigênio. E eu vou fazer a molécula de água agora. Então o oxigênio fica com dois hidrogênios por ligação simples. E tem dois pares de elétrons, duas nuvens eletrônicas que não se ligam com ninguém. Isso seria a água em 3D. Você pode ver que eu estou tentando puxar esse par de elétrons mais perto dos outros, mas não importa o que eu faça, todo mundo sempre vai fugir. Por quê? Porque elétron repele elétron. Cargas negativas, que são os elétrons, cargas iguais vão se repelir. Então não importa o que eu faça, isso aqui vai sempre se afastar. Porque eles estão se repelindo. E a gente vê que não importa o que a gente faça quando a gente para de mexer, o ângulo final é de 109,5, porque esse é o ângulo de maior separação quando a gente tem 4 nuvens eletrônicas.
E é por isso que a gente tem o desenho certo, que é o da direita, que a gente fez no final, e o desenho errado, que é o da esquerda. Então, quando a gente fala de forma, de geometria, de moléculas, a gente tem que ter isso na cabeça. E aí a gente entra em um quesito que leva em conta duas coisas. Nuvens eletrônicas de modo geral e nuvens eletrônicas que participam de ligações. Então, se a gente for pegar a água de acordo com a forma certa que a gente viu agora, que é aquela forma que tem ângulo de 109 graus e não sei o que, a gente vai ver que ela é desenhada assim. Ó, vou desenhar bem separado para ficar fácil de ver. Tem dois parzinhos fazendo ligação e dois que estão sem fazer. A gente pode falar aqui de duas geometrias gerais, duas formas de se ver geometria. A geometria eletrônica e a geometria molecular. A geometria eletrônica vai levar em conta todos os elétrons, todas as nuvens eletrônicas em volta do átomo central. Não importa se estão ligando ou não. Não importa se essas nuvens eletrônicas estão participando de ligações químicas ou não. Então, no caso, a gente tem... Se a gente fosse fazer a geometria eletrônica, se a gente fosse fazer a eletrônica, até botar aqui do lado para não se perder, a gente ia levar em consideração todas as nuvens eletrônicas em volta do oxigênio, que é o átomo do meio. Então a gente levaria em conta todo mundo. Os que não estão ligando com ninguém, que a gente chama de nuvem eletrônica não ligante, e os que estão participando de ligações. No caso, ligações com hidrogênio. Se a gente levar em conta só as nuvens eletrônicas em volta do átomo central que participam de ligações, e esquecer as que não participam, a gente vai ter a geometria molecular. Então, para a geometria molecular, eu vou fazer o mesmo desenho da água que eu fiz antes. Eu vou me interessar só pelas nuvens eletrônicas em volta do oxigênio, que é o átomo central, que participam de ligações. Eu não vou me importar com essas. Essas duas aqui, eu não me importo, porque para formar molécula, eu preciso ter ligação covalente. Então, para a geometria molecular, o que vai importar são as nuvens eletrônicas que fazem parte de ligações. As que não fazem, os pares que a gente chama de isolados, não ligantes, não servem para nada nesse caso. Então, vendo o 3D de novo, o que a gente pode falar? Se a gente fosse ver tudo, se a gente fosse fazer a geometria eletrônica, a gente ia ver e se importar com as 4 nuvens eletrônicas em volta do oxigênio, que é essa bolinha roxa. E se a gente fosse se importar somente com a geometria molecular, é como se a gente só estivesse vendo as nuvens eletrônicas que estão participando de ligações com hidrogênio. No caso, dos dois casos, tem 4 nuvens eletrônicas. Só que na geometria eletrônica eu vejo todas as nuvens, todas as regiões que têm elétrons em volta do átomo central que é o oxigênio, e na molecular eu só vejo as que fazem parte de ligações, que a molécula é feita a partir de ligações. Então a geometria molecular vai se importar somente com as nuvens eletrônicas que participam de ligações, que é o que faz a molécula de fato. Tá? E com isso, a gente consegue diferenciar os dois tipos de geometria. Na maioria das vezes se pergunta geometria molecular, porque moléculas, de novo, o que importa mesmo é a ligação química, no final dos contos. Ligação covalente. E com isso a gente consegue ter nomes para essas geometrias. E vai levar em conta quantas nuvens eletrônicas a gente tem, quantas dessas nuvens eletrônicas estão participando de ligações. Por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco que com 4 nuvens eletrônicas eu posso ter as 4 fazendo ligações, eu posso ter 3 fazendo ligações e uma não. Eu posso ter também 2 fazendo ligações e 2 não, que é o caso da água. E para cada caso eu vou ter um nome de geometria molecular diferente. E as principais estão aqui nessa tabela. A gente vai aprender, de modo geral, como desenhar, como ver quais as nuvens eletrônicas que participam de ligação ou não, se baseando muito na aula passada, que foi a aula de desenhar moléculas. E a partir disso, com uma tabelinha, a gente consegue ver muito bem qual que é o nome da geometria daquela molécula e qual que é o ângulo de ligação dela. Então vamos fazer um outro exemplo aqui embaixo para praticar, que é de uma molécula, composta por boro e flúor. O boro está na família
3A. E se a gente for lembrar, o boro só tem 3 elétrons para compartilhar. Então ele vai conseguir no máximo mais 3. Então, ele se estabiliza muito bem com 3 mais 3, 6 elétrons. Então, quando em volta dele ficar com 6 elétrons, a gente vai parar. E o flúor, ele é da família 7A. Isso quer dizer que ele tem 7 elétrons da sua última camada. Então ele está com 7, quer pegar mais um, ele vai ficar com 8. Então vamos lá. O boro, seus 3 aqui. Um flúor vai interagir com ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e botei o 7 ali. Eles vão interagir, vão compartilhar os seus elétrons. Agora o flúor conseguiu mais um no boro, tinha 7, está com 8, está tranquilo. E o boro pegou o do flúor, tinha 3, agora está com 4. A gente quer chegar em 6 em volta do boro. Então não está o suficiente. Então eu vou botar outro flúor para ver se resolve o problema do boro. Então agora o boro conseguiu mais um, tinha 3 dele originais. Pegou mais um do primeiro flúor, 4, e mais um agora, 5 do outro flúor. Quer chegar em 6. Não deu certo ainda pro boro. Mas o flúor que eu acabei de desenhar tinha 7, começou com 7, agora pegou um do boro, tá com 8. O flúor tá tranquilo. Então eu vou ter que botar outro flúor aqui, outro flúor, para tentar resolver de novo o problema do boro. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Desenhar esse ponto aqui que ficou solto. Não sei porquê. Então agora o flúor que eu acabei de desenhar tinha 7, pegou um do boro, tá com 8. E o boro começou com 3. Pegou esse elétron aqui do flúor 4, mais um desse flúor 5 e mais um desse flúor 6. A gente queria que ele chegasse em 6. Então tá todo mundo tranquilo. A gente acabou de desenhar. Geometria, como a gente falou antes, a forma da molécula vai depender somente das nuvens eletrônicas, das regiões com elétrons em volta do átomo central. Nesse caso, a gente consegue ver que na molécula de BF3, que a gente acabou de desenhar, o átomo central, o átomo do meio, é justamente o boro. Dica 2 de como identificar o átomo central numa hora de desenhar as moléculas e as ligações. O átomo central, na maioria das vezes, vai ser o átomo que mais precisa de elétrons. O boro precisava de 3, o flúor de 1 só. Então o boro vai ser o cara que mais vai ter que pegar elétron em volta dele. Então ele vai ser o cara que vai ter que organizar todo mundo e pegar elétron de geral para ficar mais estável. Então esse é um outro bom jeito de ver qual vai ser o átomo central na hora de desenhar. Se a gente for desenhar só as nuvens eletrônicas que importam para a gente, que são as em volta do átomo central, e lembrando que um par de elétrons ligando representa, a gente pode representar por um traço, eu vou ter isso aqui. O boro não tem nenhum par de elétrons sem ligar. Então, eu poderia acabar assim. Só que a pergunta é, se a gente for ver o nosso simulador aqui, se a gente for ver como seria essa molécula, como que a gente poderia fazer? Se a gente for desenhar e agora essa bolinha roxa vai ser o boro, porque o boro é o átomo central, a gente vê que o boro tá em volta dele 3 nuvens eletrônicas e as 3 estão ligando. No caso, com os 3 flúors, os 3 éteres. Então eu vou botar uma ligação simples, outra simples, outra simples. E agora eu vou ver os ângulos de ligação. Nesse caso aqui para o BF3, uma molécula com um átomo central e 3 nuvens eletrônicas todas ligando em volta desse átomo central, eu vou ter ângulos de 120 graus. Eu não sei se você consegue perceber, mas a forma disso e disso aqui não está nem um pouco igual. Na verdade, a forma certa é isso daqui. Se eu for copiar o que eu estou vendo lá, a forma certa é essa daqui. E aqui a gente tem aquele ângulo de 120 graus que a gente tinha visto na imagem. Então, essa é a forma certa, essa é a forma em que os elétrons em volta do átomo central, que é o boro, vão se repelir o mínimo possível. Daquele jeito, desse jeito que a gente desenhou no começo, se for de qualquer jeito no caso, os flúors estão muito perto. A gente consegue ver no caso que tem bastante espaço aqui em cima para eles ocuparem, mas eles não estão ocupando. Isso quer dizer que eles aqui embaixo estão ficando muito perto do outro. E é por causa disso que essa vai ser a forma correta. Porque com esse ângulo, a separação entre os elétrons em volta
do flúor, do boro, que são, na verdade, as nuvens eletrônicas de ligação que a gente desenhou antes. Essa separação aqui, ela vai ser máxima. E se a separação é máxima, a repulsão entre os dois vai ser mínima. Que foi justamente o resultado que a gente teve aqui. E aí que entra uma terceira dica que eu vou te dar, que quando um átomo central em volta, uma molécula que tem um átomo central, e as nuvens eletrônicas em volta dele, todas estão participando de ligação, que é o caso do BF3, tem 3 nuvens eletrônicas e as 3 estão ligando, no caso cada uma com flúor, está participando de uma ligação com flúor, o nome da geometria eletrônica e molecular é a mesma. Então a geometria eletrônica, a geometria envolvendo todos os elétrons do BF3 se chama trigonal plana. Se a gente for ver aqui a nossa tabela, na primeira coluna a gente tem as nuvens, o tanto de nuvens eletrônicas, a quantidade de nuvens eletrônicas. A segunda me fala as nuvens ligantes e a terceira coluna me fala as nuvens não ligantes. A gente quer achar a linha que tem 3 nuvens eletrônicas, as 3 ligantes, porque as 3 estão se ligando no BF3, e 0 não ligantes, que é justamente a nossa segunda linha. Nessa segunda linha a gente vê que a geometria seria trigonal, ou trigonal plana, que é outro nome. A geometria seria isso, trigonal plana. E que nem eu falei, quando todas as nuvens eletrônicas de volta do átomo central estão ligando, estão participando de ligações, o nome da geometria eletrônica e molecular é a mesma. Porque a molecular leva em conta só as nuvens eletrônicas que participam de ligações. Nesse caso, quantas participam? Todas. Então a geometria eletrônica e molecular vão ter o mesmo nome. Nos dois casos, a geometria molecular e eletrônica é trigonal plana. E na verdade, antes de acabar, acabei de pensar aqui, deixa eu fazer com você um outro caso, só para fixar melhor. Só para a gente sair daqui realmente entendendo o que a gente está fazendo. Vou fazer uma molécula com nitrogênio e bromo. Bromo é uma boa. O nitrogênio ele é da família 5A. Isso quer dizer que ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na última camada. O bromo é da família 7A. Então ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada. Que nem o flúor. O nitrogênio é da 5A, ele vai seguir o octeto, porque ele é pequenininho, está lá em cima, no segundo período. Isso quer dizer que está com 5, quer chegar em 8, precisa de mais 3. O bromo está com 7, precisa pegar mais 1, para chegar em 8. Então, o nitrogênio precisa de mais 3 elétrons e o bromo precisa de mais 1 elétron. Lembra que eu falei que o átomo que mais precisa de elétrons, a maioria das vezes, vai ser o átomo central? Porque é ele que vai ter que pegar elétron e organizar todas as ligações para conseguir ficar estável? Provavelmente, o nitrogênio vai ser o átomo central. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui, vocês vão ver porque eu desenhei desse jeito, e não com parzinhos que nem da outra vez. O bromo, ele vai querer interagir com o nitrogênio e formar uma ligação aqui. Bromo, ele começou com 7, vou desenhar o grupo 7 aqui. Conseguiu mais um do nitrogênio, 7 mais 1, 8. Tá tranquilo. O nitrogênio começou com 5, pegou mais um elétron aqui, que é esse daqui do bromo, e agora está com 6. Ele quer chegar em 8. Então não é o suficiente. Vou botar outro bromo. 2, 3, 4, 7. E ele também, no caso ele, o nitrogênio e o bromo, vão fazer também uma interação. Cada um pegando um elétron. O bromo que eu desenhei agora começou com 7, agora está com mais um do nitrogênio, 8. E o nitrogênio começou com 5, pegou um desse bromo aqui, 6, e pegou um desse bromo, 7. Ele quer chegar em 8. Não é o suficiente. Vou desenhar outro bromo. No caso, por vício, eu já estou desenhando da forma certa, tá? Chega uma hora que quando você vê isso aqui, você já começa a desenhar certo. Mas tudo bem. O bromo que eu desenhei agora, ele começou com 7 elétrons. Pegou um do nitrogênio e está com 8. O nitrogênio começou com 5, pegou um desse bromo 6, um desse bromo 7, um desse bromo 8. Ele também está tranquilo. Fechamos. Isso aqui é tudo que a gente precisa fazer. Se a gente for pegar só as nuvens eletrônicas em volta do átomo central, que é o nitrogênio, que é o que está em menor quantidade, a gente vai ter isso aqui. Ó. Lembrando
que pelo nosso desenho, o nitrogênio, o átomo central, tem uma nuvem eletrônica aqui em cima que não está ligando com ninguém. É uma região com elétrons em volta do átomo central. Então a gente também desenha ela. De um jeito que agora a gente pode falar quantas nuvens eletrônicas em volta do nitrogênio participam de ligações. No caso vai ser 1, 2, 3. A gente tem 3 nuvens eletrônicas ligantes que participam de ligações químicas. Enquanto a gente tem um parzinho que não está ligando com ninguém. É uma nuvem eletrônica não ligante. Então, só para deixar aqui no canto, de roxo eu desenhei as nuvens eletrônicas, as NEs ligantes, e em vermelho eu destaquei a nuvem eletrônica, ou as nuvens eletrônicas, se você quiser de modo geral, não ligantes. Como que fica então a geometria eletrônica e molecular? Vou desenhar isso aqui agora. Vou só tirar o que a gente fez antes. Então agora o nitrogênio é o nosso átomo do meio. E a gente viu que ele tem 3 nuvens eletrônicas ligantes com os 3 bromos, tudo ligação simples. Então, 1, 2, 3. E uma ligação, uma nuvem eletrônica não ligante. Um parzinho que não está ligando com ninguém. A gente tem isso aqui, ó. Isso aqui parece uma pirâmide, né? Se você olhar, parece que eu fiz uma pirâmide com essa molécula. Por isso que a geometria molecular do NH3, que é essa molécula aqui, se chama piramidal. Então, quando a gente tem uma situação em que a gente tem 4 nuvens eletrônicas, 3 ligando e uma não ligando, a geometria eletrônica vai se chamar tetraédrica. Quando a gente tem 4 nuvens eletrônicas de modo geral, e a eletrônica leva em conta todas as nuvens ligando ou não ligando, o nome da geometria é tetraédrica. Mas a da molecular, que só leva em conta as nuvens eletrônicas que participam de ligação, e nesse caso, dessas 4 nuvens totais, só 3 estão participando de ligação. Quando isso acontecer, eu vou chegar numa forma desse tipo aqui, que parece uma piramidezinha. E por isso que o nome da geometria molecular disso aqui é piramidal. Tá até aqui embaixo, tá até destacado aqui embaixo, na caixinha do nome, à esquerda do vídeo, geometria molecular e do elétron, que é a geometria eletrônica, que é justamente o que eu falei agora. E eu também vou deixar esse link aqui na parte fixada desse vídeo, só para você poder ver depois com calma e mexer o quanto você quiser. Então, o que a gente precisa da saída daqui sabendo? As moléculas apresentam uma forma no espaço porque os elétrons da última camada, que é a de valência, vão se repelir, que é justamente o que a gente faz até agora. E a forma está relacionada com a quantidade de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Que a gente fez aqui para o nitrogênio no NH3, que a gente fez para a água, no caso do oxigênio, para o boro, com o flúor. A gente viu primeiro qual que era o átomo central e desenhou as nuvens eletrônicas em volta disso. E a presença de nuvens eletrônicas ligantes, que participam de ligações químicas e não ligantes, vai dar o nome da geometria, tanto molecular quanto eletrônica. Gente, essa foi a aula de hoje. Obrigado por quem ficou até o final. Se você gostou dessa aula, se inscreve aqui no canal, compartilha com alguém, já curte esse vídeo e fala para mim o que você quer que eu fale nas próximas aulas. E se você curte ciência e quer aprender como estudar melhor, eu tenho um Instagram, lá no... que eu vou deixar também aqui na parte fixada, na parte de baixo do vídeo, @prof.matheusgaldino, em que eu tento postar coisa quase todo dia para ajudar qualquer um que queira gostar mais de ciência e ver química de um jeito inteligente. Gente, com a aula de hoje a gente vai conseguir falar de polaridade de moléculas na aula que vem. Então só dando um spoilerzinho. E espero que a gente consiga fechar bem essa parte de como ler moléculas de uma maneira rápida, simples e fácil. Gente, vejo vocês na próxima aula. Até mais!